Boa tarde a todos. Eu me chamo Luana Sampaio, sou aluna de Comunicação e Multimeios e eu vou apresentar hoje a minha pesquisa de iniciação científica que se chama Dialética de Procedimentos no Cinema, Expansão e Hibridismo. A minha orientadora foi a professora doutora Elizabeth Elfeld e a agência financiadora PBIC CNPq. Antes de fazer a introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre o Julian Rosenfeld, que é o artista cineasta que criou o filme que é o meu objeto de estudo nessa pesquisa. O artista ele é conhecido por criar narrativas não lineares, né, que levam os espectadores a esses campos surreais e teatrais. Então, com isso ele cria um ambiente, né, uma experiência de deslocamento do interlocutor, alienação, ruptura social e psicológica na abordagem dos seus temas, que no caso são manifestos artísticos e políticos, que é o filme Manifesto, que se chama Manifesto. Introdução. Primeiramente, se tratando de um artista de videoinstalação e um cineasta, é importante delimitar qual que é o recorte da sua atuação e o recorte para essa minha pesquisa, que é o produto audiovisual híbrido, né? Que a gente caracteriza como o resultado da intersecção entre linguagens artísticas. Então, é um produto audiovisual que trabalha tanto com a questão sensorial, com a questão visual, assim como estética, entre outros. E, portanto, o objetivo da pesquisa consiste em analisar justamente esses objetos, né, esses recursos de linguagens que são utilizados para essa transmediação da videoinstalação para o formato de cinema, de filme. E quais são os hibridismos presentes aí nesse processo. Aqui eu trouxe o pôster do filme e um comentário do Estadão, Estado de São Paulo, que diz que o filme não tem nada a ver com trama ou história, e muito menos com pipoca e refrigerante. É um filme para quem gosta de cinema e gosta do desafio de poder ir além daquilo que está exposto da história narrativa, por assim dizer. O filme ele foi estreado em outubro de 2017, né, aqui no Brasil. Então, esse é o pôster, né, a capa dele. O método. O método utilizado foi feita a leitura da parte teórica, né, das obras de autores como Eisenstein, como a Natália Lee, entre outros, né, Cristina de Mello. E a partir daí, né, fizemos um recorte contextual, um recorte teórico, para poder subsidiar a análise prática, que foi, no caso do meu objeto, uma pesquisa, né? Foi uma decupagem e uma pesquisa dos manifestos em si. Então, na pesquisa, relato qual é o contexto o contexto histórico de cada manifesto, né? Para poder, a parte da prática da análise poder ser melhor entendida. A discussão. Distribuir em 2 blocos, né, a parte teórica para a gente poder fazer a análise, né, entender mesmo como é que se dá esses processos de hibridismo. O primeiro bloco diz respeito à forma e o contexto, é onde eu abordo o processo de construção do meio audiovisual, as vanguardas cinematográficas, né, da década de 60, que são importantes para poder discutir o meu objeto, e o cinema experimental versus a videoarte e as divergências e convergências. Nesse sentido, o processo de construção do meio audiovisual é importante porque a linha do tempo traçada desde que o cinema foi inventado até o processo da videoarte, né, até o ponto da videoarte, contempla muitos processos, né, que são importantes para entender como é que o hibridismo acontece. E é nesse sentido que a década de 60 foi importante não só pelas vanguardas que se tem a partir dali, né, mas também porque foi a partir daí que os limites do cinema foram ultrapassados no sentido de expansão, né, a chegar ao ponto de um cinema mais experimental. E aí o cinema experimental por si se difere da videoarte, mas é importante para que a videoarte exista, né? Exista a partir daí. Então, nesse momento é onde se percebe uma possibilidade maior para o audiovisual, né? Fora das salas de cinema, e aí passando pelo cinema experimental até chegar nas videoinstalações, que é considerado videoarte.
Aqui é um exemplo do próprio Julian Roosevelt. São 4 vídeos diferentes ali que estão sendo expostos em uma proposta um pouco diferente para o audiovisual, né? E vale lembrar que o Julian Roosevelt ele vem de uma formação da arquitetura, então esses enquadramentos, essa estética um pouco mais estrutural, assim, né? Enquadramentos que mostram bastante o lugar onde está sendo filmado, é uma característica dele. Aqui a Natália Lee é uma pesquisadora que eu utilizei na minha pesquisa para poder entender justamente essa diferenciação entre a videoarte e o cinema. E ela diz que a linguagem e a exploração da imagem em movimento em conjunto com o seu dispositivo, isso é o hibridismo, né, da imagem digital, onde o cinema experimental se identifica nesse sentido com a videoarte, né, mas não é videoarte, continua sendo cinema. A segunda parte, o segundo bloco que foi estudado é a questão da narrativa e interlocução, para entender os hibridismos, né? A questão da forma-tela, que é um conceito também trabalhado no meu embasamento teórico, né? Que leva para a realização da construção fílmica e a narratividade e o comportamento de interlocução, que são coisas importantes. Aqui eu destaco também o pathos, porque foi um conceito trazido pelo Sergei Eisenstein, que diz respeito a esse sentimento que você vai... tem a ver com a interlocução, diz respeito com esse sentimento que você vai fazer o seu interlocutor sentir, que é sair de si, né? É você realmente ser deslocado do lugar da passividade, né? Que muitas vezes a gente imagina quando se tratando de espectador. Então, falando um pouco sobre a questão da forma-tela, explicando um pouco isso, é o chamado efeito funil, que é o que dá o caráter espacial do cinema, né? Já nos ambientes de videoinstalação, escrito aqui, este princípio não é tão visado, prefere-se as variações possíveis da tela com o espaço. Então a gente vê que o hibridismo ele vai muito passar por a questão espacial, porque ele era uma videoinstalação e que passou a ser exposto no cinema como a gente está vendo aqui nessa tela, que é uma experiência compartilhada onde todo mundo olha para o mesmo lugar. No entanto, a ideia de onde parte, né, a ideia da obra, é uma instalação, uma videoinstalação, aqui como a gente pode ver na foto. A narratividade espacial implica pensar a ação física do espectador como performance, para Dubois, que é o Philippe Dubois, é um outro teórico que eu trabalho no meu embasamento, para poder conceitual, para poder fazer o recorte para o filme. E aí evidencia a perspectiva interativa do audiovisual. Então pensa assim, a gente pensa a ideia do filme não só como uma narrativa simples e linear, mas como uma coisa maior do que isso. Então a forma como penso o audiovisual aqui não tem a ver necessariamente com os condicionamentos cinematográficos até então desenvolvidos na forma tradicional. Aqui eu trouxe uma foto da exposição, né, que as pessoas, aqui é a forma que eu quis trazer para que a gente pudesse ver um pouco a forma como o interlocutor está interagindo. Então tem várias pessoas que não estão necessariamente compartilhando da mesma experiência. Vou falar um pouco sobre a introdução à análise e a parte prática, que é a decupagem e a conclusão. Aqui são os cinco vídeos que eu trabalhei, né? Os 5 trechos do filme que eu trabalhei, que são... cada personagem representa uma sketch diferente no filme. E aí eu selecionei 5, porque eu não poderia trazer todas, porque são 13, né? Então ficaria um material um pouco extenso. Que é a agente funerária ali, né? No canto superior esquerdo. E aqui no canto inferior esquerdo é uma coreógrafa. Aqui no meio é um homem sem teto. No canto direito superior é uma apresentadora de televisão e, por fim, uma mãe dona de casa. Cada uma dessas personagens vão falar, né, vão performar um manifesto, de modo que a primeira vai performar o manifesto dadaísta, a segunda o manifesto fluxus, o terceiro, que é o homem sem teto, o manifesto situacionista, que é um manifesto político, né, que se diferencia dos manifestos artísticos. Aí o quarto ali é o manifesto da arte conceitual. E por último, o manifesto da pop art. Então ele relaciona esses manifestos, ela interpreta, a Cate Blanchett, que é a atriz, interpreta esses manifestos dentro desse contexto, desse ambiente, né, diegético aí. A montagem. A lógica que ele utiliza no filme é diferente da lógica que está posta na videoinstalação.
No filme, a ordenação ela é intercalada, então ele não coloca um vídeo inteiro, como você poderia assistir na videoinstalação, ficar sentado e assistir o vídeo inteiro. Ele vai intercalando, até mesmo por uma questão de narrativa, né? De uma questão de narrativa fílmica. E o estilo dele é variável, uma vez que a gente pode considerar que ele interfere em várias coisas da ideia principal dele, né? Mas que ele ainda consegue, de certa forma, segurar o fio da meada ali, que é esse deslocamento, né? do interlocutor. Aqui é uma forma para identificar como é que a montagem, entre aspas, aqui, né? Seria na videoinstalação. Né? Então, o interlocutor vai performar, vai fazer a sua própria montagem, de certa forma, né? Trocando em miúdos. E aqui é o esquema gráfico de montagem no filme. Então, no filme, aqui o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, tudo separado em cores. Então, ele não termina um vídeo inteiro, o vermelho não termina tudo ali no começo. Então, ele coloca uma parte ali e vai terminar só no final. Só no final ou no meio, enfim, são esses esquemas de montagem que são próprios do cinema, né? São próprios do formato fílmico. Aqui é uma fala dele importante, que é, uma vez que esses textos são originais, são libertados do peso da história da arte, você acaba de descobrir uma beleza, né, do pensamento e da poesia dos textos. E essa descoberta foi uma grande descoberta, diz ele. Isso porque, se eu estou tratando de hibridismo, essa informação é muito importante para saber como é que ele pensou o resultado daquilo tudo. Então, se ele vê que enxerga poética nos manifestos e quer que isso seja feito de uma forma performática, né? Você então entende que tem uma interpretação ali, que tem uma certa... É um produto, uma interlocução, né, entre o manifesto e a arte do artista em si, né? Ele coloca as duas coisas ali para ter o resultado que ele quer. Aqui no caso do dadaísmo, eu coloquei que a utilização dos manifestos performados na pessoa de uma cerimonialista funeral significa alguma coisa, né, para pro artista e para nós interlocutores. Onde, se eu falo do dadaísmo, eu sugiro, né, o Dada significa nada. Então, se eu falo do dadaísmo no contexto do arquétipo da morte, é uma coisa que se complementa ali, né, dizendo que você pode sugerir a morte ao próprio dadaísmo. É como se esse trecho ilustrasse isso, né, anunciando, né, a morte, a tudo, e também ao próprio dadaísmo. Ela enterra um caixão ali nessa parte que pode significar isso. E aqui na parte da pop art, também, né, a pop art, eu leio meio como que uma crítica, porque essa alegoria dos animais empalhados ali no final do vídeo pode significar mesmo uma demonstração ali de poder e status, que pode ser atrelada ao contexto histórico da pop art ali. E aí, para falar dos resultados, a obra transmediática apesar de ter sofrido, né, algumas perdas por conta da idealização, ela ainda consegue manter o irredutível, que é o conceito de deslocar o interlocutor, né, e de fazer esses apontamentos, né, que são os apontamentos de leitura histórica e artística de cada manifesto. Então, o hibridismo começa justamente pelo formato, que é o formato vídeo instalação para o formato filme, mas que se preserva essa questão mais intelectual, né, da obra. E a conclusão é que os hibridismos dentro da obra, né, falando dessa parte intelectual, perpassam a noção da arte não enquanto referencial a uma área específica, mas sim quanto ao universo artístico de cada manifesto, e não obstante a poética atribuída a eles. Ali ele quis colocar tudo em determinados lugares para criar várias camadas de complexidade da leitura que pode ser feita com relação aos hibridismos. A bibliografia utilizada foi a Natália Lee, né, o Eisenstein, Philippe Dubois, Cristine de Mello e Arlindo Machado. Bom, muito obrigada por assistirem a minha apresentação, espero que tenham gostado.